queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz em nossos corações. Que Jesus, Divino Senhor e Mestre de todos nós, nos abençoe no propósito de aprendizado que juntos aqui nessa tarde nós vamos fazer. Eu agradeço o convite, me sinto honrado pela Casa de Maria, pelo Centro Espírita, pela Instituição Espírita Maria, pela confiança. Boa tarde a todos que nos acompanham pela internet, irmã Lilian, Simone, Luiz Fernando, Ivete, e tantos outros que não estão aparecendo aqui para mim, mas que sei que estão aqui. Que o Senhor nos abençoe. Gostaria de iniciar o nosso estudo, que é um estudo que vamos fazer, do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, né? Chico nos escrevendo, Emmanuel nos escrevendo através de Chico. A lição 57 do livro Pão Nosso é o nosso tema, ao qual fomos convidados a estudar perante Jesus. Perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. São palavras de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23 de sua carta. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto aos fundamentos essenciais de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia. Não desejamos menoscabar a posição respeitável da pátria, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhes-á ou desonrar-lhes-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Com esta página, convido aos nossos irmãos que nos acompanham a reunir os pensamentos, os sentimentos, a fim de subir como uma só voz ao Senhor, ao qual nos reportamos neste momento, agradecendo a oportunidade bendita desta tarde, de podermos refletir sobre os seus ensinamentos, refletir sobre a tua palavra, sobre os teus pensamentos. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, desça sobre nós, pela tua misericórdia, o seu amor, que possamos receber, Senhor, as tuas bênçãos,
essas bênçãos que possam ser espargidas por toda a humanidade nesse momento de conflito, nesse momento de pandemia, nesse momento de transição que ora vivemos. Para esse momento, nós viemos. Portanto, aqui nos encontramos, Senhor, de almas ajoelhadas a seus pés, em agradecimento pela oportunidade do trabalho. Que possamos, Senhor, ser dignos de levá-lo a contento. Muito obrigado pela confiança. Que possamos, Senhor, em Teu nome, em nome desses amigos espirituais que nos acompanham, o mentor da Casa de Maria, e, sobretudo, a permissão de Deus, Pai Criador de todos nós. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos fortaleça e nos abençoe hoje e sempre, em nome de Deus. Graças a Deus. Essa página, meus irmãos, vou deixá-la para o final, para a gente fazer uma reflexão sobre ela. Eu vou iniciar o nosso estudo para nós termos uma ideia mais dilatada ou mais acertada da figura de Jesus, ao qual nós estamos diante em todos os momentos da nossa vida. E eu vou começar com um versículo do Evangelho de João, no capítulo 17, é o versículo 5, onde Jesus, nas instruções aos discípulos na última Páscoa, ao qual ele iria passar com os seus discípulos, ele dá inúmeras orientações de comportamento, inúmeras orientações de trabalho, e ele diz essa frase aos discípulos, dizendo-nos assim: na sua oração, né, a Deus, no momento final, no versículo 5 ele fala: agora glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes de o mundo existir. Então essa frase de Jesus nos dá a entender que Jesus, na formação da nossa terra, recebe de Deus esse planeta para orientar. E ele, então, diz que já antes da Terra existir, ele já era um espírito que já estava ligado a Deus, nosso Pai. Ligado intimamente, como ele sempre demonstrou em toda a sua vida, quando envergou a personalidade do Cristo. Esse espírito que nós ainda não temos uma capacidade plena de entender na sua plenitude quem é esse espírito, qual a sua envergadura espiritual, qual o seu avanço, porque ele mesmo diz que recebe de Deus todos nós. Somos aquelas ovelhas que foram lhe entregues para o direcionamento. E nós vemos que a doutrina espírita está intimamente ligada ao ensinamento de Jesus, e não poderia ser diferente, porque o próprio Cristo, nessas instruções, nos diz que enviaria esse Consolador. Esse Consolador que nos esclareceria de todas as coisas, traria-nos informações mais precisas, coisas que ele não pôde falar naquele tempo. A doutrina espírita vem completar esses ensinamentos de Jesus. E aí a gente vê no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico, em que Emmanuel coloca Jesus como aquele que, através da governadoria da Terra, detém a direção de nossas vidas, a direção evolutiva do planeta Terra. Então, por aí nós vemos a grandeza espiritual de Jesus.
E nós estamos perante Jesus em todos os momentos. Não só nesse momento aqui, por exemplo. Não só quando estamos reunidos numa casa religiosa, de qualquer templo, de qualquer denominação, ou na casa espírita. Não estamos na presença do Cristo ou na presença de Deus somente nesses momentos. Mas estamos inseridos nas vibrações espirituais do Cristo, nas vibrações infinitas do Pai Criador. Lembramos Paulo quando ele nos diz que em Deus vivemos e em Deus nos movemos. Então por aí a gente vê que a nossa postura, o nosso comportamento, as nossas atitudes estão diante do Cristo, diante de Deus, durante todo o tempo. E aí nós vamos avaliar esse nosso comportamento, essa nossa conduta diante de Jesus, ao qual nos encontramos constantemente em presença. Como em presença estamos aqui nesse momento. Porque o Cristo nos disse, não é? Que aonde houvesse 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele estaria. Então hoje aqui eu estou vendo, nós já somos 17 reunidos aqui, né? Em nome de Jesus. Então com certeza nos encontramos, ou seja, melhor dizendo, ele se encontra presente. Nós vamos começar avaliando uma página do livro Conduta Espírita, onde André Luiz também faz as suas colocações dessa ação nossa perante Jesus. E ele inicia nos dizendo assim, está lá no livro Conduta Espírita, lição 47, em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Aceitou-nos o Cristo de Deus, desde os primórdios da terra. Então nós vemos como estamos, como doutrina espírita, intimamente interligados com o Evangelho do Senhor. As confirmações que os Espíritos nos trazem dessa íntima ligação e nos colocando que Jesus nos aceitou e nós nos encontramos constantemente na presença invisível de Jesus, embora não o vejamos. Porém, ele está todo o tempo conosco, porque estamos mergulhados nas vibrações sublimes e inimagináveis desse Espírito que nós conhecemos como Jesus. Então aí já dá para a gente estar avaliando como nós estamos aí nos conduzindo diante do dia a dia, diante da nossa vida. Então o que nós pensaríamos, o que nós sentiríamos se por uma condição que alcançássemos, nos víssemos na presença de Jesus pessoalmente, se ele aparecesse em nossa frente nesse momento? Qual seria nosso comportamento? E aí, nessa avaliação, a gente vai ver se nós estamos nos conduzindo a contento, né, ao que os Espíritos nos avaliam, né? Ele está conosco e nos ampara nas obras do bem eterno. Então, Jesus está nos amparando, nos quer nessas obras. E nós, nesse momento, né, que nós estamos vivendo de dificuldade pandêmica, né, ao qual nós, que nesse momento estamos reencarnados, né, temos algo a realizar nesse momento, algo a fazer, algo a realizar dentro do nosso círculo de atividades, de ações, né? E André Luiz continua nos dizendo o seguinte: nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. Cada coração humano é uma peça de luz potencial, e Jesus é o sublime artífice.
Então, nos menores cometimentos e de identificar a vontade superior. Qual é a vontade? A vontade de Jesus, que é o nosso guia e modelo. Questão 625, Livro dos Espíritos, todos já conhecemos. Guia e modelo da humanidade, qual espírito poderia ser esse guia e modelo? Pergunta Kardec. Jesus. Então, olha a espiritualidade totalmente conectada. Obras básicas, obras subsidiárias, conectada com o Cristo. Né? E aí, então, como nós vamos identificar essa vontade superior? É muito difícil. É só ver o Evangelho. Ama o próximo como a si mesmo. É uma vontade superior. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Ou seja, infinitamente, é uma vontade superior. Faça aos outros somente aquilo que gostariam que fizesse. Regra áurea, vontade superior. Então, se nós tivermos esses arquivos mentais da sublime palavra de Jesus, da ideia cristã, porque o cristianismo é uma ideia de vida, é uma ideia de comportamento. Quem desejar, vide Sermão da Montanha, lá tem tudo, um código de comportamento, um código de relacionamento interpessoal ao qual nós deveríamos nos comportar daquela maneira que Jesus propõe para nós, como propõe em todo o seu Evangelho. Então, identificar a vontade superior é identificar o Evangelho, a ideia do cristianismo dentro de nós. Então, cada coração humano é essa peça de luz potencial. E se nós nos entregarmos realmente a Jesus, ele vai ser o artífice em nossas vidas. E nós poderemos realizar. Porque ele disse, se nós o amássemos, ele estaria em nós, nós estaríamos nele e ele estaria em nós. E poderíamos realizar coisas maiores até do que ele. Então, são lembranças que a gente vai identificando essas vontades, porque muitas das vezes a gente quer a nossa vontade realizada. E às vezes a gente deseja e não acontece. Por misericórdia, muitas das vezes não acontece aquilo que a gente quer. Porque se acontecesse tudo o que nós queremos, estaríamos perdidos. Então Jesus sabe o que precisamos e nos dá o que precisamos. Continua André Luiz. Lembre-se de que o Senhor trabalha por nós sem descanso, repouso em débito, deserção do dever. Olha outro comportamento, outra vontade superior, que é o trabalho constante. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho com ele. E nós devemos trabalhar. Então, repouso em débito é deserção do dever. Olha que chamamento que André Luiz nos faz. Sem exclusão de hora ou local, precaver-se contra o reproche e a irreverência para com a divina orientação. O acatamento é prece silenciosa. Então, é um comportamento que nós devemos evitar. O respeito à ideia cristã, ao pensamento crístico, né, que foi implantado por Jesus. E Jesus fala que outra coisa que a gente não tem muita ideia, que nós dizemos o Evangelho de Jesus, porque ele é essa referência. Mas Jesus, no Evangelho de João, nesse ensinamento, nessas instruções finais, na última Páscoa, ele diz assim: eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu digo aquilo que ouvir junto ao meu Pai. O Evangelho não é meu, mas é daquele que me enviou. Então, olha só, gente. O que é o Evangelho? O que é essa ideia cristã? É uma ideia universal, uma doutrina universal, porque é divina. Jesus é o representante e vem representar Deus diante da humanidade, diante do planeta. Então o Evangelho é muito maior do que a gente imagina. Esse Evangelho do Cristo é pregado e é ensinado universalmente, não é só na Terra.
Na Terra, Jesus veio trazer aquilo que nós comportamos dentro desse ensinamento divino. Mas ele é universal porque ele vem de Deus. Então, ele pertence à humanidade universal. Então, é muito grandioso. Negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionário, terreno. Reconheçamos-lo como a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Né? Não temos gabarito, condições de igualar-se a ele ou de igualá-lo a nós. Embora ele esteja conosco como irmão mais velho a todo momento. Mas temos que ter a dignidade de reconhecer a diferença moral entre nós. E aí, tratar essa consciência espiritual, que é Jesus, de forma digna, reverência realmente, né? Não é nenhum algo cultual, né? Mas é reverenciar em verdade e vida essa consciência divina que Jesus veio trazer para nós e veio representar. Então, essa é a luz da humanidade, ele que nos conduz, ele que clareia os caminhos e clareou através desse evangelho. Renunciar às comemorações, aí já passou o Natal, mas aqui está, natalinas, que traduzem o excesso de qualquer ordem, preferindo as alegrias da ajuda fraterna aos irmãos, menos felizes como louvor ideal ao sublime natalício. É outro comportamento que nós precisamos estar avaliando e estar modificando em nós, porque isso quem vai fazer em cada lar, em cada consciência, é cada um de nós. Isso é individual, né? Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Então, o momento do Natal não é para uma festança humana, material, não é. É para nós nos elevarmos espiritualmente falando até Jesus. E assim nós vamos modificando a nossa intimidade espiritual aos poucos, trabalhando por nós mesmos. Identificar a posição que lhe cabe em relação a Jesus, o emissário de Deus, evitando confrontos inaceitáveis. O homem que exige seja o Cristo igual a ele, pretende vaidosamente nivelar-se com o Cristo. E nós aqui já sabemos, né? Não tem muito a comentar aqui, nós não temos essa capacidade, mas muitas pessoas nós vemos trazer Jesus a um nível comum, humano, de ser comum. Jesus é um espírito como nós, mas já não é mais comum, porque Jesus já chegou num patamar evolutivo muito distante de nós nesse momento, né? Em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho. Jesus é o divino pastor. E André Luiz termina com a frase que a nossa página inicia: e tudo quanto fizermos, façamos como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Então, isso é para nos precaver das decepções com os nossos irmãos. Nós temos que fazer a caridade, exercitar o amor através da caridade incondicional, desinteressadamente de qualquer coisa. Esse é o comportamento maior que Jesus nos convida, porque ele fez tudo por nós e faz até hoje desinteressadamente. Então nós temos que sair desse terra a terra que nós nos encontramos, né? Presos, né? Já ainda aos bens materiais, às coisas humanas, não só bens materiais, mas sentimentos materializados, apego às coisas, apego. Essa é a palavra. A gente precisa desapegar-se sem nos afastarmos, saber vivenciar, valorizando as coisas desse mundo no seu devido tamanho, no seu devido valor. E nós, às vezes, trocamos os valores morais e espirituais pelos valores materiais. E nós vamos, então, analisar aqui o que Emmanuel, que é o nosso, né, o foco do nosso encontro, que é Emmanuel falando
perante Jesus, como nós vamos realizar essa ação, né, diante de Jesus ao qual nos encontramos? Então ele diz, na primeira parágrafo, a compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde os primeiros dias, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. O que Emmanuel se refere? Se refere ao pensamento crístico, à ideia cristã que está inserida nessa boa nova que Jesus vem trazer. Então, esse pensamento que nos clareia o caminho. E ele nos segue de perto, desde o primeiro dia da onde? Desde o nosso primeiro dia, como espírito, desde o primeiro dia do planeta, ao qual ele organizou tudo isso, para que nós pudéssemos aqui estar, né, bebendo dessas oportunidades maravilhosas de crescimento. Então é preciso nós realmente amadurecermos cada dia um pouco, para entendermos esse Cristo e buscarmos nós mesmos a nossa própria elevação e a nossa própria felicidade, porque para isso nós fomos criados. Aí olha só, se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto aos fundamentos essenciais de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Então, em cada atitude, em cada trabalho que nós somos enviados pelo mundo maior, os trabalhos que nós estamos inseridos hoje, que nós já tivemos no nosso passado, que vamos ter nas nossas vidas futuras, reencarnações, ver dessa maneira essas atividades para que a gente saiba valorizar, né? No santuário interior, né? Para a gente avaliar se nós estamos realmente dando o fundamento essencial dessas atividades, entendendo esses fundamentos, aonde nós estamos inseridos, seja no lar, seja na sociedade, no trabalho, na coletividade. É preciso nós começarmos a caminhar, porque o mundo já está em transição, a gente sabe disso. Então precisamos caminhar nós individualmente em direção a esse mundo, para começarmos a pensar coletivamente, não mais individualmente. Individualmente só a nossa transformação íntima, só. O resto temos que ver coletivamente. Então, olha o que ele pergunta. São perguntas sérias que Emmanuel faz para nós. Para quem trabalhou no século? Para quem nós estamos trabalhando? Para nós somente? Para aquele que nos rodeia? Ou estamos trabalhando pela misericórdia divina que nos outorgou inteligência, saúde, para que pudéssemos desempenhar com a nossa inteligência esse papel que nós estamos, para ganhar esse sustento, que na realidade nós temos assim uma visão um pouco equivocada. Nós achamos, nós trabalhamos e então tudo é meu. Eu ganho meu dinheiro, eu. Mas e se Deus não permitisse-nos a saúde para isso? E se nós reencarnássemos com uma doença mental? Então são reflexões que nós precisamos estar fazendo a todo momento para a gente entender, né, essas sublimes páginas que nós lemos, toda reunião nossa, nos mostrando, então, para quem nós trabalhamos no século? Para o mundo? Para nós mesmos? Ou para o Senhor? Fazemos essa nossa parte de trabalho que nós temos, né, o dever, mas com que visão? Com essa visão de um mundo coletivo que pertence a Deus, pertence a Jesus, porque o que nós ganhamos pertence a Deus. O que nós consumimos pertence a Deus, não pertence a gente. Somos usufrutuários, mordomos, como ele diz aqui. E que o mordomo faz? Não é mordomo de mordomia, nós somos, né, essa mordomia de mordomo, nós somos mordomo, nós somos responsáveis, nós somos os cuidadores de todo esse patrimônio que
que nós temos que dar conta, porque Jesus fala assim para a gente: dá conta da sua administração. Então, a administração da nossa vida, a administração dos bens que nós conseguimos com a nossa inteligência. Então, daremos conta perante a lei de tudo isso, porque tudo isso que nós vemos pertence a Deus. Até o que nós conseguimos descobrir, realizar como seres humanos, como inteligência, pertence a Deus, porque nós pertencemos a Deus. Então, é algo a gente começar a ver de forma diferenciada, do qual nós já estamos acostumados pela cultura, pela educação que nós recebemos. Você tem que ter isso, você tem que ganhar, você tem que ser melhor do que todo mundo, porque senão o mundo te engole. Isso é muito relativo, porque Deus está conosco, e se nós confiarmos nisso, nós teremos o nosso necessário, qualquer um de nós, né? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? São questões para a gente avaliar. A quem nós estamos oferecendo os labores nossos? Ao Senhor da vida? Ou nós fazemos porque nós temos necessidade de subsistência somente? Não é que isso esteja errado, não estou falando isso. Mas não é somente isso. A coisa é muito maior do que isso, né? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família, da personalidade, todavia. Não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. Tudo passa. Tudo passa. Amanhã estaremos desencarnando. Amanhã não amanhã, amanhã, né? Amanhã futuramente, porque nós não sabemos. Se daqui a pouco, daqui a 10 anos, daqui a 20, 30, mas é passageiro. A vida material é passageira, passa. Como a dor passa, como essa pandemia vai passar. A partir do momento que nós começarmos a entender o processo que está acontecendo, qual é a lição que Deus está nos oferecendo através dessa doença. Então, ela vai passar no momento apropriado que Deus achar por bem. Então, isso vai depender do nosso comportamento, das mudanças de paradigmas de um mundo velho, de um homem velho, para um mundo novo, para o homem novo do Evangelho de Jesus. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destino sempre mais alto. Olha que bênção que é a doutrina espírita, que os espíritos nos trazem de conforto, de consolo. Nós estamos viajando para evolução cada vez mais alta a todo momento, que é o nosso destino sagrado oferecido por Deus. Só quem atrasa a caminhada nós somos nós mesmos. Ninguém nos atrasa, ninguém nos atrapalha, somos nós. Tudo que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. Então o trabalho da terra é permanente do Senhor. Mas a realização que nós fazemos é nossa realização individual de cada um de nós, né? Mas estamos inseridos nesses quadros de trabalhos permanentes de Jesus. Nós vigoramos, nós estamos inseridos nos quadros de trabalho do Cristo. E Ele nos conhece, como Ele diz no Evangelho, né? O pastor conhece as ovelhas pelo nome. Jesus nos conhece pelo nome. Isso é muito grandioso. O que temos efetuado no século constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Então tudo que a gente faz, né, será benefício ou ofensa, né, de nós mesmos, né, nessa obra, inserido nessa obra que pertence a Jesus e não pertence a nós, porque pertence a Jesus. Jesus
dá a Deus a obediência. Jesus disse que Ele é nosso mestre e Senhor, e nós temos que dar a Ele, né? De consciência, não que Jesus está nos apontando, não é isso não, né? Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhe é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Então a avaliação, ela é do Cristo, e não tem jeito. Uma hora a gente tem que dar conta dessa administração perante a nossa consciência, perante a lei. Mas a lei é administrada também por alguém. E as leis terrestres, quem administra? Jesus. Então, por exemplo, dado o momento da transição, espíritos rebeldes que não querem mudar, nós temos o livre-arbítrio. Mas até onde esse livre-arbítrio vai? Se nós, rebeldes, não queremos a transformação, e nós vamos ter ou que se transformar ou que sair. Mas eu não quero sair. Eu quero ficar aqui, eu quero continuar. E aí é que entra então a administração divina, a administração de Jesus. Querendo ou não, tendo livre-arbítrio ou não, o mundo vai se transformar e você não quer se transformar. Então, o que acontecerá? Seremos transportados para mundos adequados à nossa estágio evolutivo. Lógico, lógico. Tem nada de errado nisso. Seremos transportados para mundos adequados ao nosso estágio evolutivo. Então, o livre-arbítrio, a escolha é nossa, mas a realização de permanecer ou não pertence a Jesus. Aí o nosso livre-arbítrio fica à mercê de Jesus. Não tem jeito, não é? À mercê da lei, à mercê de Deus, porque não cumprimos a lei. Então, precisamos ser reconduzidos a campos adequados, né? Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. Então, os bens terrestres, a fortuna, a família, o lar, é nossa administração, né? A gente administra ou a gente obedece, né? Mas a responsabilidade dessa subdivisão é nossa. Dessa mordomia, ou seja, dessa condição de condução da nossa vida e daqueles que estão sob a nossa responsabilidade ou daqueles que nos estão acima. São apenas subdivisões. Uma hora a gente está como chefe, uma hora a gente está como operário, uma hora a gente está por cima, outra hora a gente está por baixo. E assim a gente vai crescendo e evoluindo. E tudo pertence ao Senhor, que nos oferece como oportunidade toda essa mordomia, ou seja, toda a responsabilidade de administrar no campo em que nós fomos inseridos pela lei maior. E a Emmanuel, nos termina aqui dizendo a frase seguinte: o trabalho digno é a oportunidade santa. Então, o trabalho digno é a oportunidade santa. Trabalho digno. Porque nem tudo é trabalho. Kardec pergunta para os espíritos: o que é trabalho? Toda ocupação útil. Útil. Não é toda ocupação é trabalho. Mas toda ocupação útil é considerada o trabalho digno. Então, é por aí. É uma oportunidade santa. E ainda tem tantos irmãos que não veem assim, né? Que preferem ficar na mordomia, na mordomia de estar realmente na marisia, não querer fazer nada, né?
Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Então, o que é a personalidade eterna? Nós, espíritos imortais que somos. Essa é a personalidade eterna, né? E nós envergamos em cada encarnação uma personalidade diferente, de acordo com a cultura, de acordo com o local que reencarnamos, dentro da religião que reencarnamos, dentro dos processos familiares, culturais, né? Envergamos diversas personalidades como criatura encarnada, mas como espíritos imortais temos uma personalidade eterna. E o que fizermos dessa mordomia oferecida pelo Cristo a nós outros é que vai nos honrar essa personalidade eterna, porque vamos ter que encarar a nossa consciência, não tem jeito, não temos para onde fugir. Porém, a vida, ou seja, Deus e Jesus são extremamente misericordiosos, nos oferecem as oportunidades incondicionais, porque reencarnamos infinitamente, quantas vezes forem necessárias, para chegarmos ao topo da evolução espiritual. Isso é misericórdia, isso é consolo que a doutrina nos traz. Então, essa nossa personalidade eterna terá que dar conta daquilo que faz, diante de si mesma, diante da lei de Deus, que é governada e administrada no nosso planeta por Jesus. O que é que o Livro dos Espíritos nos diz? Né? Quem são os agentes da vontade de Deus? Os Espíritos. Então, os Espíritos, Jesus é um agente da vontade de Deus em relação a nós. E aí, ele detém nas mãos as rédeas, né? Os destinos, a condução evolutiva da humanidade terrestre e do planeta. Ele detém. Então, ele detém essa responsabilidade. E nós temos que compreender e sermos resignados e humildes diante dessa figura que Jesus é para nós. Então, perante Jesus, qual é a nossa conduta? Perante Jesus, como estamos nos comportando? Essa é a avaliação que cada um de nós precisa fazer na própria consciência e no coração, para que a gente possa realmente olhar para dentro, como nos disse Santo Agostinho na questão 919, olhar para dentro de si, avaliar-se constantemente, né? Se não dá para ser à noite, de manhã, no momento de um descanso no almoço, num momento qualquer que nós tivermos as condições propícias, olhar para dentro de si, para se autoconhecer. Só há mudança efetiva em cada um de nós, meus irmãos, a partir do momento que começarmos a identificar as dificuldades que carregamos e aceitá-las no sentido de eu sou ainda dessa maneira, porém não quero ser mais. E quando, meus irmãos, nós não tivermos as forças propícias para sozinhos vencer as nossas dificuldades espirituais, oremos. Oremos a Jesus e peçamos a Ele que nos acompanha de perto, como disse a página, desde o primeiro dia, e Ele nos ajudará a vencer aquilo que ainda não temos força sozinhos de vencer. E uma hora nós despertaremos e perceberemos que já não carregamos mais aquele defeito, aquele problema, aquele equívoco que tanto nos incomoda e que a gente não estava com força para vencer. Então fica para nós, meus irmãos, essas reflexões desses irmãos Emmanuel e André Luiz, né? E do Cristo, de Deus, Jesus, nosso Mestre e Senhor. Eu agradeço imensamente, fico honrado com o convite
aos irmãos da Casa de Maria, da Instituição Espírita Maria, a todos que nos acompanham, a paz do Senhor continue em nossos corações. Vamos orar, pedindo a Jesus, mais uma vez, a sua misericórdia sobre nós. Que o seu amor, Senhor, desça sobre a terra, e aonde houver o desespero, o conflito, as lutas, seus mensageiros de luz lá possam estar, levando, Senhor, as tuas vibrações de paz e amor, os bálsamos salutares que há de amenizar todas as dores. E que nós possamos nos conscientizar do nosso papel diante da vida, diante desse processo que estamos vivenciando, que nós possamos identificar o nosso papel e realizá-lo da melhor maneira que nós tivermos força, que estiver ao nosso alcance. Mas confiemos em Jesus, nosso divino Senhor e Mestre, que há de nos conduzir a um porto seguro, com certeza. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade da tarde de hoje. Continuamos te pedindo a sua misericórdia e a tua paz. Em teu nome, Senhor. Em nome desses amigos espirituais que nos acompanharam nessa pequenina tarefa de hoje e, sobre tudo, a Deus, nosso Pai, a permissão para nós encerrarmos a nossa fala de hoje com nossos corações agradecidos, Senhor, pelas bênçãos derramadas, sem dúvida. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Boa tarde a todos e um bom final de semana.